Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online da Vox Idiomas. Hoje nós vamos falar sobre, ainda dar continuidade ao imperativo, falando de uma expressão que é usada na língua inglesa, que a gente às vezes quer dar uma ordem a alguém, ótimo. Eu falo assim, to book, reserve, to drink, to book, reservar, to drink, beber. Quando eu quero dar uma ordem, eu falo assim, drink, beba, por exemplo, tiro aquele to. Mas quando eu estou dando ordem a alguém, é simplesmente tirando o to do infinitivo. E quando eu quero me incluir nessa ordem, quando eu quero chamar alguém para fazer algo comigo, dizer alguém para fazer algo comigo, vamos dançar, vamos trabalhar, trabalhemos, por exemplo, né? A gente acaba tendo que ter um socorro linguístico. Qual é o socorro que nós temos em inglês? Se você observar no quadro que aparece agora na nossa tela, você vai ver uma expressão lá, let us. Let us. O que significa let us? Let us é um verbo, na verdade, a palavra let é um verbo, e us é o pronome oblíquo, na nossa língua chamado de pronome oblíquo, que significa nós, o nós que vem depois de um verbo, porque tem um nós que vem antes do verbo, em inglês que é o we, e tem o us, que é o nós que vem depois de um verbo. Ora, quando a gente fala assim, let us go, por exemplo, significa vamos ir. Parece feio, não parece? Mas em inglês funciona assim. Eu uso a partícula let us e o verbo que eu quero, que é a parte que vá comigo praticar, logo a seguir. E aí, muitos já devem ter ouvido falar no let's go. Ah, então, aquele let's go indica a mesma coisa que aquele let us que nós falamos anteriormente, só que ali já é uma maneira chamada contracta em inglês. Eu peguei as duas palavras, juntei e fiz uma só. Mas aí você vai perguntar para mim agora, mas professor, quando eu estudei no colégio, eu aprendi que quando a gente coloca aquele apóstrofo S, o nome desse sinal é apóstrofo, não é apóstrofe, ok? Quando a gente coloca esse apóstrofo S, eu aprendi no colégio que isso significava o verbo to be, que era is em inglês, né? Olha, eu vou te dar uma dica. Apóstrofo S em inglês pode significar us, como nós estamos vendo aqui, pode significar is, como vocês aprenderam no verbo to be no colégio, pode significar has, que é a terceira pessoa do verbo to have, que é o verbo ter em inglês. Então, mais uma coisa para você não esquecer ao longo do nosso curso. Esqueça essas coisas que você aprendeu lá no colégio, né? Não se esqueça das boas lições do colégio, mas não aceite que tudo em inglês é sempre a mesma coisa. Às vezes você vai encontrar diferença, como você está encontrando aí no apóstrofo S, que às vezes nem significa verbo nenhum, nem pronome nenhum. Às vezes você encontra lá numa rede de lanchonete McDonald's, né, um apóstrofo S, indicando que aquilo ali pertence a alguém chamado McDonald's. Então, preste muita atenção nesse apóstrofo S que você verá ao longo do nosso curso, muitas vezes e com significados diferentes. Eu sempre lembrarei a aplicação de cada um deles e aonde se aplica e por que se aplica dessa maneira. Agora, mais uma coisa que eu devo lembrar a você em relação ao imperativo. Imperativo é uma ordem. Em português, por exemplo, eu falo beba. Ótimo, estou mandando o sujeito beber. Agora, se eu falo assim, por favor, beba, beba, por favor, a ordem deixa de ser uma ordem, né? O imperativo deixa de ser uma ordem e passa a ser um convite até educado. A palavra, por favor, please, em inglês, né, atenua o efeito do imperativo, né, e transforma ele num pedido, numa solicitação, né? Então, quando você também for pedir alguma coisa a alguém, né, você pode usar o imperativo sem que a pessoa se ofenda, desde que você use a palavrinha mágica em qualquer língua, que é por favor. Ok? Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje e até a próxima aula do nosso curso online da Vox Idiomas.